Olá, olá pessoas, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Vencedores e Perdedores, é o último Vencedores e Perdedores desta temporada. Temos 10 vencedores, 10 perdedores, um bônus aqui para além da NFL, alguns do mesmo time e vários vencedores e vários perdedores ficaram de fora de algumas partidas que não importavam de nada. Eu não vou colocar o Carson Wentz aqui nos vencedores, honestamente. Não vou colocar jogadores que tiveram bônus contratual nessa última semana, porque aí eu acho que dá pra falar de outras coisas que eu julgo ser mais importante, tá? Mas vamos que vamos então. Tá definido, né, a pós-temporada. Vamos começar com quem? Com os perdedores ou com os vencedores? Vamos começar com os vencedores dessa vez. E um grande vencedor dessa reta final de temporada, um quarterback de elite, é o Josh Allen. Quando a gente fez a prateleira de quarterbacks, que eu vou fazer novamente, uma das polêmicas que a gente teve, tivemos algumas polêmicas ali. Por exemplo, o Jalen Hurts não está na prateleira de elite, muita gente contestou. E o Josh Allen, com seus turnovers, estar na prateleira de elite, também foi bastante contestado. Mas uma coisa que você não vai contestar é essa máscara nova que a gente tem aqui na esquerda com as imagens, ficou muito bonito. Fiz aí em trabalho junto com o André, nosso editor. Eu desenhei ela e ele animou, ficou bem bonito. Então uma novidade para os vencedores e perdedores e para os outros quadros a partir dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Mas sobre o Josh Allen, muita gente contestou, mas ele não é mais um quarterback de elite, porque tem muito turnover, mas ele sempre teve. Eu brinco que é o imposto Allen. 27,5% da produção do Josh Allen vai ser de turnovers. Ele teve 44 touchdowns totais essa temporada, 20 turnovers basicamente. Queira ou não, é o imposto de renda. Só que quando você tem 40 e tantos touchdowns, acho que tudo bem você pagar esse imposto. Não é o pior cenário do mundo. O meu grande problema com o Josh Allen, e isso aí eu não vou passar pano, é quando o turnover vai acontecer. Se o turnover acontecer, como foi contra a Filadélfia no último quarto, e esse turnover virar 7 pontos para o adversário, pode custar bastante. Agora, se for no primeiro tempo, aí ele geralmente compensa na campanha seguinte. Então me incomoda um pouco menos. Uma coisa, um quarterback como o Mac Jones, que tem bracinho de jacaré, ter um turnover, ou múltiplos, no caso, como teve várias vezes. Outra completamente diferente é um quarterback como o Josh Allen ter um turnover, porque ele, como eu falei, costuma compensar na campanha seguinte ou no mesmo quarto. E é um cara que aparece em último quarto. É um quarterback de elite. Ele mostrou isso ao longo dessa reta final de temporada e o Buffalo Bills ganhou a divisão. Não só classificou, como ganhou a divisão. Na última semana, dependeu sim de incompetência de Miami e de incompetência de Jacksonville. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas o Buffalo Bills fez sua parte e eles têm méritos nisso. Tá bom? Vamos seguir aqui e falar do Jordan Love. Já falei bastante sobre ele no vídeo de ontem, na live de ontem, dos 7 coisas que você precisa saber sobre a semana 18 da NFL. O Vencedores e Perdedores segue falando sobre o Jordan Love, né? Mas um destaque aqui para além do Jordan Love, só para mencionar o Jordan Love, mas mais sobre ele eu falei ontem. Aaron Jones, tá? Coloca o Aaron Jones aí. O Aaron Jones foi mais uma vez importante contra o Chicago Bears, assim como na semana 1, e com ele saudável, esse time dos Packers tem mais chances contra o Dallas Cowboys, cuja fraqueza, talvez, um ponto fraco em potencial seja a defesa terrestre, como a gente viu contra Buffalo, a gente viu lá atrás contra Arizona. Então o Aaron Jones chega embalado para essa pós-temporada, tá? Destaque aqui para ele, para além do Jordan Love que eu já mencionei. Mais um vencedor, que faz tempo que não tá no Vencedores e Perdedores, né? Que merece, já esteve nos perdedores, mas dessa vez a gente tem que colocar ele. O Dak Prescott. Pressionado, foi um dos melhores quarterbacks da NFL na temporada como um todo. É que contra Buffalo e contra São Francisco, pressionado ele não fez um bom trabalho. Mas no resto do ano ele foi muito bem. 7 de 8 e 2 touchdowns pressionado contra o Washington Commanders e 4 touchdowns passados. Se o Dak tivesse vencido São Francisco e Buffalo, ou pelo menos jogado muito bem nessas duas partidas, como jogou contra a Filadélfia no Lincoln Financial Field, haveria o caso do Dak Prescott ser MVP. Só que essas duas partidas pesam muito negativamente nessa equação. E aí ele acaba tendo só números, vamos dizer assim. Mas são números de fast food, são calorias vazias, porque quando importou, foi contra São Francisco, contra Buffalo, aí ele não apareceu. E aí acaba ficando difícil defender o Dak Prescott como MVP nessa temporada. Afinal de contas, o Lamar Jackson apareceu nesses jogos, né? Vide o jogaço que ele fez contra os 49ers, contra os Jaguars e contra os Dolphins, garantindo a folga da AFC. Se o Dak tivesse vencido essas duas partidas, São Francisco e Buffalo, Dallas poderia ter a folga da NFC. Então, coisas da vida. Agora, um nome que a gente não fala há bastante tempo, e vamos falar um pouquinho do New York Jets positivamente, o Breece Hall, que talvez tenha tido o melhor jogo dele na carreira, 37 carregadas, 178 jardas, e em números, foi um número espetacular, e eu acho que o contexto é muito importante. Na neve, que parece que é melhor correr do que passar, mas o campo fica escorregadio, é difícil você correr na neve no frio, tomando pancada, e o Breece Hall teve um grande jogo numa partida que virtualmente não importava nada para o New York Jets.
venceram os Patriots, uma defesa terrestre, inclusive, de New England, que mesmo com as baixas que teve neste ano, continuou muito boa. Se teve uma coisa que salvou no New England Patriots nessa temporada, foi a defesa terrestre. E o Breece Hall amassou ela nesse jogo derradeiro da temporada de 23. Seguirá! Ai, meu coração dói! Porque não vai ter como ele ser o calor ofensivo do ano, né? Afinal de contas, a gente tem um quarterback calor que ganhou a divisão. Mas Puka Nacua tem que ser mencionado aqui, muito, mas muito mencionado. Puka Nacua quebrou o recorde de wide receiver calouro, 1.486 jardas. Eu vou até espirrar de tão emocionado que eu tô. Ah, esse ar-condicionado ligado. Vou espirrar. Puka Nacua! Eu devia ter espirrado falando Puka Nacua. É isso. Puka Nacua foi brilhante o ano inteiro, veio do nada. Se a gente imaginasse um calouro na posição de wide receiver brilhando neste ano, a gente falaria o Jackson Smith-Njigba jogando no slot em Seattle, o Zay Flowers com um novo ataque aéreo em Baltimore. Dificilmente o Puka Nacua seria mencionado, né? E muito dificilmente, acho que ninguém viu isso acontecer, isso ser possível. O Kyren Williams, também running back dos Rams, teve uma grande temporada. E os Rams estão em posição aí para talvez bater o Detroit Lions nesse wild card. Olho nos Rams e olho no Puka Nacua, até porque a secundária dos Lions não me passa muita confiança. Este nome, ele esteve dos dois lados, das duas colunas o ano inteiro. Contra os Texans, por exemplo, ele esteve nos perdedores. Contra os Jaguars dessa vez, o Derrick Henry está nos vencedores. Porque o Derrick Henry foi o responsável pela vitória do Tennessee Titans nessa partida em si. O jogo estava 21-13 no início do terceiro quarto, ele teve uma corrida longa que basicamente matou a partida e forçou o Jacksonville Jaguars a ficar com as costas contra a parede ou peito contra a parede, né? Porque teve aquela quarta descida que não deu certo, uma chamada muito ruim, inclusive. Os Jaguars foram eliminados com a derrota. O Derrick Henry deve ser free agent na próxima temporada, até se despediu do estado do Tennessee, de Nashville e tal, no final do jogo. Acho muito difícil que ele volte para os Titans. Vamos ver qual time pode se interessar por ele. Não acho que o running back já foi, mas dependendo do contexto pode adicionar aí coisas interessantes para um ataque. Agora, Mike Tomlin barra Mason Rudolph. Porque o Mason Rudolph não fez uma grande partida, só que ele fez uma conexão impecável com o Deontay Johnson, que foi o fiel da balança para a vitória e classificação derradeira do Pittsburgh Steelers. O Mike Tomlin tomou uma decisão muito difícil, duas. Primeiro, você vai com seu quarterback reserva imediato, que é o True. Aí o Trubisky faz as suas trubiscadas de padrão, né, de praxe, que não surpreende, acho que ninguém nessa altura do campeonato. E aí o Mike Tomlin toma a decisão de tirar o Trubisky e colocar o Mason Rudolph, que não fez nada na NFL até hoje. O Mason Rudolph tem duas boas partidas, mas os dois últimos jogos dele não foram aquela coisa extraordinária. E esse jogo, no geral, também não foi aquela coisa extraordinária. Mas ele apareceu quando precisava. Então, foram algumas decisões que o Mike Tomlin tomou muito difíceis nessa temporada. Por exemplo, mandar embora o seu coordenador ofensivo. Eu sei que parece muito fácil mandar o Matt Canada embora. Eu ia falar Matt Patricia, outro que deveria ter sido mandado embora faz tempo. Mas, no geral, é difícil você, no meio de uma temporada, mandar alguém embora assim, né? O McDermott tem seu mérito também fazer a mudança de coordenador ofensivo nos Bills. Isso foi uma coisa que mudou muito nos Bills, né? Por que os Bills saíram daquele limbo para engatar essas vitórias? Também porque mudou o coordenador ofensivo. Mas sobre especificamente o Mike Tomlin, ele tomou duas decisões difíceis nessa temporada e elas surtiram efeito. E outra coisa, uma terceira decisão difícil. O Kenny Pickett, teoricamente, ele está saudável para jogar. E aí o Mike Tomlin decidiu continuar com o Mason Rudolph. Será que o Kenny Pickett teria vencido esse jogo em Baltimore? Eu não sei, sinceramente. Não consigo garantir isso. O Mason Rudolph ganhou. Então, esses dois saem como vencedores. Adicionalmente para este jogo, a gente tem o TJ Watt também, que saiu machucado e por isso ele acaba não sendo um vencedor, vamos dizer assim. Mas ele teve 2 sacks importantes, né? Ele estava tímido no jogo, aparecendo pouco, com poucas pressões, mas 2 sacks que mataram campanhas de Baltimore. E ele teve sim sua participação na vitória. Na ausência dele, outros jogadores apareceram, Golden, Highsmith, mas o TJ Watt eu quero destacar aqui como vencedor. A lesão não é tão grave, mas ele não deve jogar contra Buffalo neste final de semana. E por fim, o último vencedor, a Universidade de Michigan! Finalmente um time... Eu vou ser sincero, eu não acompanho mais Michigan como eu acompanhava quando eu era adolescente, que eu tinha mais tempo e tudo mais. Mas é um time que eu torço no college, não acompanho como acompanhava antes, assisti os jogos e tal. Nessa reta final, assisti o jogo contra o Ohio State, assisti a semifinal também contra o Rose Bowl, né, contra a Alabama, assisti ontem. E fiquei feliz, né? Porque eu sou um azarado do cacete em tudo que eu torço. Então, que bom que alguma coisa boa aconteceu, embora não seja o time que eu esteja mais acompanhando. Jim Harbaugh, então, campeão 15-0, primeiro título de Michigan desde 1997. Muito bom.
E agora? Jim Harbaugh vai para a NFL, agora que ele já conquistou tudo que ele precisava em Michigan? Cenas dos próximos capítulos. Vamos para os perdedores. Well, agora começa, agora que você que acompanhou esse vídeo até agora começa a parte sanguinária deste vídeo. Agora começa Andrew Curti descendo a lenha em vários personagens. Vamos lá, vamos começar com Tua Tagovailoa. Ô, Tua, tem um cafezinho aí em Miami, será, pra tomar? Eu sei que tem uma marca famosa aí de café que tá com problemas aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ela não tá, né? Aquela que é de Seattle e tal, né? Que é verde o logo. Não precisa colocar aí não, André. Não vamos fazer propaganda não. Até porque é caro esse café aí, não vale o que custa. Não tem como tomar um cafezinho antes do jogo, não? Pra ficar um pouco mais animado, um pouco mais pilhado, né? Porque parece que o Tua, assim, tá nem aí. Essa é a impressão que me passa. E aí é tão sintomático isso, né, meu Brasil? O Jalen Waddle não joga, aí o Tyreek Hill sai na campanha derradeira mancando e o Tua é interceptado de uma maneira tosca. Ah, é muito sintomático, né, cara? E como empacou o ataque dos Dolphins no segundo tempo. O Mike McDaniel tem certa parcela de culpa, porque ele poderia ter corrido um pouquinho mais com a bola no segundo tempo, porque estava funcionando isso. Se tem uma potencial vulnerabilidade na defesa dos Bills, eu acho que é essa. E o jogo apático do Tua, teve uns passes mais altos que deveria, a interceptação foi um horror, é tudo muito lamentável, é tudo muito frouxo, é tudo muito xoxo, é tudo muito sem tempero, é um arroz empapado, é um japonês que o peixe não tem gosto de nada. É assim, eu consigo se descrever de várias formas como é sem sal, sem gosto, sem nada. E aí eu volto para minha teoria de James Bond. Coloca o James Bond aí na tela. Não, este não é o James Bond. Não é esse aqui, não é o Daniel Craig. Agora sim, o Pierce Brosnan, que é o James Bond da minha infância, e o verdadeiro James Bond é o Pierce Brosnan. Agora eu preciso abrir um parênteses. O Pierce Brosnan é disparado o melhor James Bond, porque ele reúne características de todos os James Bonds. Ele consegue ser agressivo como o Daniel Craig, ele consegue ser charmoso como o Sean Connery, e ele é engraçado como o Roger Moore. Então ele é o melhor James Bond, e GoldenEye é o melhor filme da franquia 007. Sim, eu disse isso, embora os filmes que veio na sequência são um show de horrores. Tirando Tomorrow Never Dies, o Homem Nunca Morre até que é bom. Mas o Words Not Enough, que quando eu era criança eu achava legal, mas hoje eu assisti semana passada e envelheceu muito mal esse filme, que é muito ruim. E o Notre Dame é pior ainda. Mas GoldenEye é um bom filme. Mas voltando. Teoria do James Bond é a seguinte. Se você quer saber se um quarterback realmente é um quase elite ou um elite, você tem que fechar os olhos. E não é pra tomar um chá junto com o Aaron Rodgers não e ficar no escuro. Fecha os olhos e imagina esse quarterback no papel do 007. Você consegue imaginar o Josh Allen de 007? Você não consegue imaginar isso? Tipo, ele pulando da sacada com uma cortina e fazendo rapel. Tipo, uma caneta ele joga no maluco e explode. Você consegue ver isso acontecer. Você consegue imaginar o Mahomes? Você consegue imaginar o Mahomes. Agora, você consegue imaginar o Tua no papel do 007? Você consegue imaginar o Lamar Jackson? Claro que consigo. Agora, o Tua no papel do 007? Não consigo imaginar o Tua no papel do 007. Assim, não consigo. Desculpa, não consigo. Ele ia de arrasta pra cima no meio do filme, provavelmente. Então, não dá, cara. É difícil. O prognóstico não é dos melhores, né? Enfrentar a defesa de Kansas City no frio do cacete do Arrowhead. Nossa senhora. Vamos lá, Trevor Lawrence, mais um perdedor. O Trevor Lawrence, agora mais uma teoria minha. É a teoria da grife. Tem certas grifes, e eu não vou mencionar nomes aqui, mas é uma grife italiana que começa com G e que teve um filme recentemente com o Adam Driver com a Lady Gaga. É tudo muito cafona dessa marca. Nossa, eu acho cafona pacas. Nossa, é muito cafona. Só que por ser uma marca, por ser uma grife, as pessoas acham que é bonito. Elas acham que é legal usar aquele cinto com aquele... Vamos segurar, coloca só o Adam Driver aí no filme. Não dá, é feio. O Trevor Lawrence hoje, ele é uma grife. Ele é uma grife. É porque, o primeiro prospecto, desde o Andrew Luck ia ser tão bom, do John Elway... 58 touchdowns, 39 interceptações na carreira. Os últimos 6 jogos foram 12 touchdowns e 10 interceptações. Uma montanha de fumble. Tudo bem, ele jogou machucado, mas são 6 jogos. E é de novo, o colapso que aconteceu em Jacksonville. Quer dizer, então, se a defesa não joga no nível que jogou na primeira metade da temporada, não rouba a bola do adversário como roubou no início do ano, aí o Trevor Lawrence, que é o menino de ouro de todo mundo, que todo mundo quer colocar como top 5 da NFL, aí ele não entrega o que precisa. Pô, gente, vamos lá. Pegando só o desempenho. Eu não tô falando em talento, em potencial, cacete. Só o desempenho. Quem foi o quarterback melhor neste ano? CJ Stroud ou Trevor Lawrence? Não tem como responder Trevor Lawrence. Absolutamente não tem como. É impossível responder.
Impossível. Aliás, faltou o CJ Stroud, que eu vou deixar pro final, tá? Fiquem tranquilos. Vocês viram que eles vão estar aqui, mas daqui a pouquinho vai estar pro final como um adendo. Calma, fiquem tranquilos. O torcedor dos Texans já tá bravo. Calma, você tem que ficar feliz. Seu time foi pros playoffs. Calma, no final vai aparecer. Rapidamente, Bill Belichick é um perdedor porque a situação está impraticável em New England. Hoje teve jogador, o Trent Brown dando entrevista, descendo a lenha, falando que a situação é desconfortável. Eu não vou nem entrar muito no mérito, porque eu já falei muito disso aí, vai ficar chato, vai ficar parecendo a Sônia Abrão cobrindo, assim, tragédia. Eu não vou ficar falando de Bill Belichick toda semana, eu só preciso pontuar que perder para o New York Jets, que é o time que ele mais odeia, do jeito que foi, e eu acho o ciclo uma coisa muito louca, porque os Patriots tiveram uma temporada muito parecida com 2000, que foi a primeira temporada dele, e a dinastia dos Patriots começa na neve, começa no Tuck Rule Game contra os Raiders nos playoffs de 2001, e ela, teoricamente, termina de vez na neve, com o Bill Belichick perdendo para o New York Jets, que é o time que ele dá um chute no popô, escrevendo num guardanapo que ele estava se demitindo como treinador dos Jets 24 horas depois de herdar o cargo do Bill Parcells. É incrível como as coisas acontecem. Não dá para saber quem vai ser o técnico dos Patriots, se vai ser o Bill Belichick, se ele vai relegar o cargo de general manager. Disse na coletiva que ele vai fazer o melhor para o time. Aí hoje já saiu no The Athletic que o Josh McDaniels pode voltar, o que eu acho uma coisa assim, em termos de cultura. Não que o McDaniels não entenda o futebol americano, o próprio Bill Belichick, obviamente, é talvez a pessoa que mais entenda no mundo. Mas o Josh McDaniels, nessa altura do campeonato, não dá, né? Não dá. Ó, vamos lá. Falando em McDaniels, tem mais um perdedor aqui que eu preciso falar no final. Que é ele. Vamos lá. Rapidamente, Arthur Smith e Ron Rivera, porque caíram. E falando nisso, tem vídeo sobre os dois no Like Plus, tá? Tem um vídeo sobre o Arthur Smith, sobre Atlanta, vai demorar pra gente voltar a falar de Atlanta, e um sobre o Ron Rivera, faz tempo que a gente não fala dos Commanders, eu vou falar sobre ele também, tá? Então os dois pontualmente aqui nos perdedores. A defesa dos Eagles é mais uma perdedora. O jogo ficou 24-0 com o Tyrod Taylor. Tudo bem, o Jalen Hurts teve interceptação, machucou a mão, não foi um bom jogo do ataque dos Eagles de novo, mas a defesa dos Eagles está tomando 30 pontos por jogo. 30 pontos por jogo nas últimas 8 semanas. Últimas 8? Últimas 6, da semana 12. 30 pontos por jogo é muita coisa, é insustentável. Problemático, porque o Baker, tudo que ele quer é uma defesa que tá mal. Até porque, né, não é como se Tampa tivesse com um ataque possante nas últimas semanas. A NFC Sul é uma perdedora, porque foi feio pra cacete esse final, né? O Tampa Bay Buccaneers ganhou a divisão com 9-0. O Baker é um vencedor desta temporada. Se eu for fazer um vencedores e perdedores da temporada, eu vou fazer outros vídeos nessa toada, tá? Eu vou fazer os 5 surpresas da temporada, mas feio demais esse final para a NFC Sul. De novo, a pior divisão da NFL. Saints venceram com os Falcons perdendo e enfim, toda aquela questão do final do jogo, daqui a pouco eu falo, mas a NFC South é uma perdedora. O Jameis Winston é um perdedor também, falando nisso. Vou explicar o que aconteceu. Seguinte, o Dennis Allen, head coach do Saints, mandou o time ajoelhar e matar a partida. E aí o Jameis Winston teve a brilhante ideia de falar, não, vamos jogar. Aí os Saints anotaram um touchdown no final. E o Arthur Smith ficou louco. E foi pra cima do Dennis Allen. Só que o coitado do Dennis Allen não tinha nada a ver. Aí a situação fica ainda mais bizarra, porque o repórter da Fox de New Orleans foi entrevistar o Jameis Winston no vestiário, e ele falou com a maior naturalidade do Brasil, assim, não, a gente tomou uma decisão como time, ele mandou a gente ajoelhar, mas a gente achou melhor não. Pô, que tipo de insubordinação é essa, velho? O cara chama o Victory Formation pra matar o jogo e você resolve rodar mais uma jogada? Pra quê? Tipo, eu sei que parece algo tão pequeno, parece picuinha, mas é que existe uma certa fraternidade entre os técnicos e um certo respeito de tipo, cara, você já ganhou o jogo, você não precisa rodar mais nenhuma jogada, vamos matar a partida, vamos poupar a saúde de todo mundo, entendeu? Não precisa pisar, humilhar no adversário. E o Jameis Winston, por que fazer isso, velho? Se você passa por cima do seu próprio treinador, você demonstra que você não tem muita postura desportiva, vamos dizer assim, não tem por que fazer isso. Então, eu honestamente, se eu sou um general manager e vejo um negócio desse, eu não fico muito contente com o Jameis Winston, não. É algo que passa uma imagem muito feia, porque é para além do jogo em si. Passa uma imagem que o Dennis Allen não tem comando do time dele. Ele manda o time fazer uma coisa, o time faz outra. Enfim. New Orleans é uma franquia que precisa arrumar a casa, na boa. Na boa, porque é um time que tem boas peças aqui e acolá, especialmente na defesa.
Chris Olave também, uma boa peça, claro. Mas que essa loucura de salary cap, de teto salarial dos Saints, esse cartão de crédito rotativo que eles tem que acabar, velho. Assim, o que mais a gente precisa? O que mais a gente precisa de evidência de que isso não está dando certo e que essa fórmula não é boa? O time teve um calendário pra lá de acessível e não ganhou a pior divisão da NFL. O que mais a gente precisa? Enfim. Sam Laporta, mais um perdedor que jogou, não precisava ter jogado e machucou e perstendeu o joelho. Pode ser que não jogue contra os Rams. Esse desfalque é pra lá de importante. Mas na temporada, o melhor tight end calouro disparado, um dos melhores tight ends da NFL, foi pro Pro Bowl. Um destaque o Sam Laporta. Já era destaque desde o training camp e muito me ajudou também no Fantasy. Muito obrigado, Sam Laporta. Gostei de te acompanhar desde o training camp, que aí eu peguei você no Fantasy lá, quietinho, pá. Confiei em você. Isso aí rendeu frutos, muito bom. O Pete Carroll é um perdedor aqui, até porque a defesa terrestre de Seattle, que já era problema no ano passado, ela continuou problema, é uma várzea. E qual que é o problema em questão? Ceder jardas pelo chão. Eu tô zoando. Jardas antes do contato. É uma defesa que não consegue fazer infiltração. É uma defesa que é dominada na linha defensiva. Abrem-se espaços e aí o running back adversário chega no segundo nível muito fácil. E ela também não consegue fazer infiltração para ter tackles para perda de jarda, que diminuiria esse valor. Então, a chave aqui para Seattle é a linha defensiva. Precisa reduzir esse número de jardas após o contato. Rapidamente, o Justin Fields é um perdedor também, porque ele teve a oportunidade de mostrar serviço na semana derradeira da carreira dele, talvez com o Chicago Bears, semana 18, como o Detroit Lions fez ano passado, e ao contrário dos Lions, que mudaram a chavinha e começaram a mudar a cara do time que foi campeão da NFC Norte neste ano, campeão de divisão pela primeira vez de 93, o ataque dos Bears não fez nada. Ah, mas a linha ofensiva não jogou bem. Mas o Justin Fields, por omissão, pecou bastante. Revejam o jogo, eu peço que vocês revejam o jogo. Ele perde várias oportunidades, especialmente em blitzes, especialmente em terceiras descidas, que tem jogadores abertos e ele não aperta o gatilho. O Justin Fields é o jogador que mais segura a bola na NFL antes de dar o passe. De acordo com o Next Gen Stats, 3 segundos. Eu já falei, a minha Nespresso é mais rápida que o Justin Fields. Eu não sou patrocinado pela Nespresso, pode ser qualquer outra cafeteira, que com certeza também é mais rápida que o Justin Fields para passar a bola. De média, 3 segundos. É um absurdo. E por fim, o New England Patriots, porque não vai conseguir provavelmente pegar nem o Caleb Williams e nem o Drake May. New England fica com a terceira escolha geral. Agora vamos rapidinho para perdedores. Primeiro perdedor é o Josh McDaniels, porque por tabela a defesa dos Raiders é uma vencedora deste jogo e passou muito batido. Mas depois da saída do Josh McDaniels, a defesa dos Raiders, comandada pelo Patrick Graham, mudou bastante, mas mudou muito. Se eu te dissesse que desde a saída do Josh McDaniels, e quando eu vi esse número eu tomei um susto, a defesa dos Raiders, eu sabia que ela estava boa, mas não desse jeito. A defesa dos Raiders, desde a semana 9, está tomando 16 pontos por jogo, que é a melhor marca da NFL. A melhor marca da NFL. Acho que o jogo assinatura dessa unidade é contra os Chiefs, né? No Arrowhead, que força 2 turnovers, que viram pontuação. Mas um destaque aqui. E por fim, o último perdedor aqui é quem não achava o CJ Stroud um prospecto melhor do que o Bryce Young. Eu não sei o que poderia passar na cabeça de uma pessoa que imaginava isso, mas o CJ Stroud foi o calor ofensivo do ano. Tem uma história... Tá, pode tirar eu aí. Mas acontece, sinceramente acontece. Esse negócio de draft é complicado. Consensualmente, o CJ Stroud, pode colocar o CJ Stroud agora, André. O CJ Stroud era o segundo quarterback da classe, ponto. Consensualmente, o primeiro para muitos era o Bryce Young. Para mim era. Tá? Eu achava que o ano do Bryce Young ia ser muito melhor. Eu achava que ele ia ser mais próximo do Kyler Murray do que um quarterback bust. Ele ainda não é um bust. Ele ainda não é um cara que a gente tem que descartar. Mas foi um dos piores anos de um quarterback titular barra calouro que eu me lembro na história recente da NFL. O Bryce Young só não venceu o troféu Blake Bortles porque ele é calouro e calouros não são elegíveis para o troféu Blake Bortles, mas o contraste acabou complicando bastante. E sobre o CJ Stroud, eu falei ontem na live, mas eu queria voltar nisso. A minha grande dúvida do CJ Stroud, sobre o CJ Stroud, era qual Stroud ia aparecer. Se apareceu o CJ Stroud do Rose Bowl, um jogo até que eu comentei, e da semifinal do college contra a Georgia, ou os outros CJ Strouds que eu vi em Ohio State, que era um jogador um pouco mais tímido no pocket, um jogador que não conseguia, quando a jogada desmontava, produzir. Coisas que ele até fez contra a Georgia, por exemplo. E apareceu o melhor CJ Stroud possível. O melhor CJ Stroud possível. E isso fala muito sobre o caráter do CJ Stroud, sobre quem é o CJ Stroud, sobre a história de vida dele, sobre a capacidade dele de mutação, de melhorar
aquela velha palavra japonesa, clássica, Kaizen, melhoria contínua. E foi isso que ele apresentou, e foi isso que ele apresentou a temporada inteira. Não foi algo do final da temporada. Eu acho que é sintomático que esse passe para touchdown tenha sido daquele jeito, essa bomba para abrir o placar contra os Colts. Foi fantástico. Então, o que eu tinha para mim sobre o CJ Stroud, vocês devem se recordar, é que ele era o melhor passador da classe. Mas me incomodava algumas coisas em relação a ele no trabalho de pocket e tudo mais. Ele passando a bola era uma coisa muito bonita. Ele conseguiu melhorar essa questão de sentir o jogo. Ele melhorou muito rápido. Isso é uma virtude de grandes quarterbacks. Não parece que ele é calouro. Então, meu aplauso ao CJ Stroud, uma história de vida fantástica. Sou fã demais do CJ Stroud. E chorei junto quando ele foi draftado. Obviamente não tinha a câmera aberta, mas caiu uma lágrimazinha. Então é um cara que eu torço e espero que dê certo. E você, torcedor dos Texans, tem que ficar muito feliz, porque você tem um diamante nesse time. Não é nada precipitado dizer isso. Eu não estou falando que o CJ Stroud é um quarterback de elite, pelo amor de Deus. Não é isso, porque as pessoas são viciadas nesse termo. Não é isso. Mas você tem um diamante aqui. Você tem um jogador que é diferente, que é diferenciado. Tá bom? Fizemos todo o estrago que podíamos, um beijo carinhoso, obrigado a todos vocês. A gente tem 5 surpresas da temporada e 5 decepções também vindo por aí. Os 5 decepções só para os membros Like Plus, então assina, clica aqui embaixo e assina o canal. A prévia do Wild Card vem com tudo também nesse final desta semana, vai ser um vídeo bem legal. E tem muito mais conteúdo. Tem Power Ranking também. Faz tempo que a gente não faz Power Ranking, claro. Tem que fazer um Power Ranking dos 14 times aí antes da reta final de temporada e dos 5 piores times também, né? Então vai ser legal, vai ser bem legal. Vamos juntos! Beijo carinhoso e é isso. Assine o canal se você não quiser assinar o Like Plus. Vou ficar triste, mas tudo bem. Você pode se inscrever. Beijo, tchau. Tá calor pra cacete. Tchau.